Nessa segunda-feira é uma matéria na revista Oeste, de nosso querido Christian Costa, às 13h44, agora. Saiu do forno, agora. Você é assinante da revista, entre que vai ter toda essa informação. Então, vou ler diretamente aqui da revista Oeste. Nessa segunda-feira, 18, o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, decidiu que ordens judiciais e executivas de governos estrangeiros não têm efeito automático no Brasil e só produzem validade com chancela deles. Olha que lindo! Sem citar diretamente a lei Magnitsky, isso foi uma questão do próprio presidente, do Dino, do Flávio Dino, imposta pelos Estados Unidos como sanção ao ministro Alexandre de Moraes, Dino afirma que, abre aspas, o Brasil tem sido alvo de decisões diversas e ameaças, fecha aspas, e que a decisão se mostrou necessária diante da, abre aspas de novo, imposição de força de algumas nações sobre outras, fecha aspas. A decisão partiu de uma ação movida pelo Instituto Brasileiro de Mineração. Peraí, Instituto Brasileiro de Mineração no Supremo, que questiona a possibilidade de municípios brasileiros entrarem com ações judiciais no exterior. Isso tem um cheiro de, cara, preciso de algum instituto que entre aqui com uma medida para ver o que resolvo. E aí mandou o Instituto Brasileiro de Mineração, que não tem nada a ver com a questão da lei Magnitsky, que provoca o Supremo. E o Supremo, muito efetivo, muito produtivo, muito rapidamente, já manda uma determinação. Volto contigo, Silvio Navarro. O que estamos vivendo, além de ser claramente, e cada dia mais, um faroeste brasileiro? Nós estamos na Venezuela. Segredo, eu estava lendo aqui, bom, estamos ao vivo, né? Aparentemente, esse é um processo sobre a tragédia de Mariana. Portanto, por isso o envolvimento do Instituto Brasileiro de Mineração. Boa aclaração, perfeito. Estou lendo aqui ainda, não terminei. Mas fato é que, evidentemente, embora não cite a lei Magnitsky, ele está agindo em socorro do ministro Alexandre de Moraes. Ninguém tem a menor dúvida disso. Agora, é preciso ouvir a FEBRABAN. Inicialmente, a Federação dos Bancos. Precisa se posicionar imediatamente. É preciso ouvir os principais bancos brasileiros. Luiz Arthur está aqui. O Itaú, o Bradesco, o Santander, os bancos privados, o próprio Banco do Brasil, o Banco Central, precisa se pronunciar. Porque o que é que subentende-se numa leitura preliminar, porque acaba de chegar ainda a informação, é que o Supremo Tribunal Federal terá de validar decisões oriundas que partem de governos estrangeiros, de autoridades estrangeiras. Então, o que é que ele está dizendo em entrelinhas? Não adianta você sancionar o ministro Alexandre de Moraes, porque nós aqui do Supremo, onde o ministro Alexandre de Moraes também está, provavelmente nós aqui desta turma, a primeira turma, onde o ministro Alexandre de Moraes também está e onde eu estou, Flávio Dino, sim, nós decidiremos se isso vale ou não. Agora, precisa combinar com o governo americano. Precisa combinar com as empresas das bandeiras de cartões de crédito, com a Visa, com a Mastercard, a Amex, por aí vai. Precisa combinar com a Amazon, precisa combinar com a Meta, precisa combinar com o Google, precisa combinar com muita gente. Porque não basta o ministro Flávio Dino simplesmente dizer nós não vamos seguir, nós não vamos cumprir. Ele vai quebrar o sistema financeiro brasileiro? Ele vai quebrar as instituições bancárias? Porque é disso que se trata. Ele vai quebrar o Itaú? Ele vai quebrar o Bradesco? Vai quebrar o Banco do Brasil, porque todos eles gerenciam ativos, todos eles negociam em dólar, todas as transações passam pelo dólar. Dólar é moeda corrente internacional. Não há como fugir do dólar, não há como fugir do sistema SWIFT. Portanto, o Flávio Dino quer fechar o Brasil a ponto da gente virar uma Venezuela. É isso? É disso que se trata? Aliás, eu não sei, Luiz, Segredo, vocês que entendem muito de economia principalmente, comprem ouro, né? O que nós vamos fazer? Vamos comprar barra de ouro. Mais ou menos isso. Vamos tentar explicar um pouco essa história? Por Porque favor. acho que o Flávio Dino está confundindo as coisas. Vamos lá. Nós tivemos a tragédia de Mariana, certo? Quais eram as mineradoras envolvidas? É a tal da Samarco, quem está por trás da Samarco? A Vale e a BHP, que é uma anglo-australiana. Então, portanto,
tem a ver com Londres, lá, com o Reino Unido e com a Austrália. Muito bem. Essa empresa, a BHP, essa mineradora, está sendo processada no Reino Unido. Então, por isso que o processo tem a ver com isso. O que o Flávio Dino está dizendo? Ainda que a Justiça do Reino Unido determine que a BHP aqui dentro do Brasil tenha que pagar, por exemplo, uma multa milionária ou bilionária para as prefeituras atingidas, essa multa só deverá ser paga no Brasil se o Supremo Tribunal Federal autorizar. É isso. É isso que ele está dizendo. Uma coisa é o processo aqui dentro do Brasil, outra coisa é lá fora. Então, como tem um processo no Reino Unido e há a expectativa de que a justiça britânica condene a BHP a pagar aqui dentro do Brasil, o Supremo está dizendo, pera lá, para pagar aqui a gente tem que autorizar. Aí, isso dito, há uma dúvida se ele está querendo com isso já embarcar, envolver a lei Magnitsky, quer dizer, justiça americana querendo mandar aqui dentro dos Estados Unidos. Eu acho que são coisas bem distintas. Como bem falou o Silvio, o que acontece? A lei Magnitsky não diz que tem que ser tomada uma ação aqui dentro do Brasil. Ela obriga, na verdade, os bancos brasileiros que têm negócio lá nos Estados Unidos a bloquearem as contas sob pena de serem punidos nos Estados Unidos. A multa seria aplicada lá fora, não aqui no Brasil. Portanto, o Supremo não tem o que fazer aqui dentro. O Supremo pode até dizer para o Itaú, por exemplo, dizer, olha, você não pode bloquear a conta do ministro Alexandre de Moraes. O Itaú, se seguir essa recomendação, ele não vai ser punido aqui, ele vai ser punido lá fora, com a operação que ele tem nos Estados Unidos. Então, acho que são coisas bem diferentes. Eu acho que se o objetivo do Flávio Dino era proteger o Alexandre de Moraes, ele não vai conseguir, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Vou ler exatamente a determinação do ministro Flávio Dino. Ficam vedadas imposições, restrições de direitos ou instrumentos de coerção executados por pessoas jurídicas constituídas sobre as leis brasileiras e que tenham sua sede e administração no país, bem como aquelas que tenham filial ou qualquer atividade profissional, comercial ou de intermediação no mercado brasileiro decorrentes de determinações constantes em atos unilaterais estrangeiros. Parece estar atacando o CNPJ estrangeiro, empresa estrangeira, e não, acho que não tem a ver com o judiciário americano. Então, não deveria, mas é que quando a gente se queima com leite, vê a vaca e começa a chorar. Não, é um recado claro, ele está dando um recado. Tá dando Não, mas veja bem, é realmente bastante confuso. Na verdade, parece que nem os próprios ministros entendem ainda muito bem o funcionamento da Magnitsky. E aqui nós estamos falando de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, uma ADPF que tem efeito erga omnes, ou seja, a decisão dele não vale só para este caso do IBRAM, que se refere à tragédia de Mariana. Então, tem efeito erga omnes. E, mais uma vez, a descrição, como você leu aí, a decisão, ela é cheia de lacunas, ela não é clara, você fica meio perdido ali nessas palavras, e o fato é, não tem como, ele está querendo proibir que os bancos, quer dizer, se isso atingir a lei Magnitsky, significaria que os bancos em território brasileiro não poderiam bloquear, por exemplo, os bens de Alexandre de Moraes ou impedi-lo de ter contas bancárias. Existe uma vasta jurisprudência no Brasil hoje de que o banco não é obrigado a receber ninguém como cliente. Então, em tese, independente da Magnitsky, ele poderia dizer assim, olha, nós não temos interesse em ter o senhor como cliente. Agora, como nós estamos num país, no Velho Oeste aqui, em que a lei do Oeste já está toda bagunçada, depois dessa decisão do Flávio Dino podem vir outras e outras, e a gente percebe que eles estão tentando blindar ainda o Alexandre de Moraes com uma coisa que me parece que não tem como, ou eles vão quebrar realmente o país. Porque se qualquer banco, vamos dar não precisa, se qualquer banco tiver negócios com o Alexandre de Moraes, ele será sancionado. Pode ser só um, o próprio Banco do Brasil, por exemplo. Aí os outros bancos não vão querer ter relação com o Banco do Brasil. Aí você vem no sistema SWIFT e cancela o CNPJ, cancela CPF. Então, assim, a lei Magnitsky, ela é preparada, ela vai escalonando as penalidades. E é um start que foi dado que agora não depende de decisão nenhuma do Donald Trump. Ela vai simplesmente, aconteceu tal coisa, o próximo passo é esse. Aconteceu tal coisa, o próximo
próximo passo é esse. Então, ela não para. Então, assim, é muito importante que a gente tenha em mente que eu fico preocupada com essas lideranças do país, porque me parece que há uma falta de responsabilidade e de conhecimento profundos e que as pessoas estão agindo no calor, muitas vezes, do fígado, da emoção e tomando decisões que podem, de certa forma, vir a quebrar realmente o país, porque não tem como fugir da lei Magnitsky.